estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu preparei uma apresentação para vocês me conhecerem um pouco e para eu compartilhar um pouco também sobre a minha trajetória dentro da robótica. Eu não vou falar hoje aqui sobre como apresentar prêmios, porque eu acredito também que o pessoal da 156, as meninas que vão falar de impacto social, vão trazer mais sobre isso também. E o meu objetivo aqui hoje é trazer um pouco sobre como que essa minha trajetória na robótica educacional e na parte de impacto social me transformaram e como que a gente consegue, a partir disso, construir projetos que sejam de impacto efetivo na nossa comunidade. Tá, gente, eu sou a Carol, e aí, para contextualizar um pouco mais vocês sobre como eu cheguei até aqui, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu não costumo fazer isso, mas dessa vez eu falei, não, eu acho que é importante para vocês entenderem o porquê que a robótica se tornou tão importante para mim. Então, hoje eu tenho 21 anos, só que eu tô na First desde os meus 14 anos. Então, desde 2018, eu tô na FRC. E a minha trajetória dentro da robótica, eu acredito que ela é contextualizada para mim um pouco da minha infância. Então, eu sempre fui uma menina muito curiosa, assim, muito é, acho que essa questão da curiosidade de querer explorar coisas diferentes. E só que dentro da realidade que eu cresci, eu não tive muitas oportunidades para me desenvolver em outras áreas para poder ter essas oportunidades na área da educação, assim. Então, a minha vida mudou de cabeça para baixo quando eu tinha 13 anos e que muita coisa aconteceu que fez com que eu tivesse que meio que recomeçar em vários aspectos da minha vida, assim. E foi o ano que eu entrei no Instituto Federal para fazer o meu ensino médio, no técnico integrado em saneamento, na época. Eu sempre fui uma menina que eu me considerava muito de humanas, assim, então eu queria ser professora de português ou advogada, me via muito dando aula, gostava muito de ensinar. E eu não sei até hoje, é difícil para mim entender o que que me chamou a atenção quando eu estava numa aula de física no primeiro ano do meu ensino médio, aqui no Instituto Federal, e eu passou na minha sala duas pessoas divulgando o processo seletivo de uma tal equipe de robótica. Só que na época, 5800 só tinha processo seletivo aberto para a área da programação. Então, eu não sabia nada de programação, nunca me veria trabalhando atrás de um computador a vida inteira. Mas algo naquela oportunidade me chamou muita atenção e eu decidi tentar. Como eu falei, eu tinha 14 anos, tinha acabado de entrar no ensino médio. E naquela época, a 5800 era um pouco peculiar no processo seletivo. Então eu tive que aprender a programar em um mês. Gente, eu me tranquei num quarto, assim, e não tinha hoje esses workshops dinâmicos que vocês têm. Eu lembro que o primeiro workshop que eu tive para falar sobre o processo seletivo era o mentor da Prog, muito carinho por ele, inclusive, mas ele abriu um código no quadro, assim, e começou a explicar linha por linha. E para alguém que nunca tinha escrito um código na vida, aquilo lá, nossa, me assustou muito. Eu não sabia o que era um chassi, eu não sabia o que era um joystick, eu não tinha conhecimento nenhum, nenhum. Eu saí de lá muito apavorada, assim. Aí um dos nossos desafios era, eles entregaram um livro de Java pra gente. Falaram assim, ó, façam. Estudem, que daqui a pouco vocês vão ter uma prova e tal, era a prova naquela época. E eu tenho certeza que se tivesse aberto vaga para o marketing, eu teria tentado para o marketing naquela época, porque eu realmente me considerava uma pessoa que eu era muito comunicativa, muito de humanas, assim, e eu nunca tinha me imaginado nessa área da tecnologia, que até hoje é uma surpresa muito grande também. Vamos ver se agora eu consigo apresentar. Não. Até hoje é uma surpresa muito grande também para os meus pais, meus irmãos, que me acompanharam desde pequena. Mas aí, eu acredito que o que me brilhou tanto o olho dentro dessa equipe foi as oportunidades de explorar o mundo e conhecer coisas diferentes. E dentro da 5800 eu vivi experiências que eu nunca tinha vivido na minha vida antes. Então, eu nunca tinha saído de Santa Catarina, mal tinha saído da cidade que eu nasci em Florianópolis. É, não sabia falar inglês, nunca tinha participado de projetos extracurriculares na escola. Então, dentro do 5800, eu descobri um pouco desse novo mundo. É, Passei no processo seletivo para a área de programação. Foi quase, hein, gente? Quase que eu não passei. Foi, tipo, muito, muito quase. E aí, fiquei como estudante de programação. Foi 2018, 19, 20. Foram 3 anos em que eu atuava mais na parte de implementação de sistemas de controle dentro da robótica. Não sei se alguém aqui é dessa área mais técnica, mas com a parte de P&D, visão computacional, enfim. E aí,
Fiz minha primeira viagem internacional, essa foto aqui, com a bandeira do Brasil, eu e os meus pais no aeroporto de Floripa, quando era o aeroporto antigo ainda. Eu estava indo para o Canadá para minha primeira competição em 2019. É, tinha recém feito 15 anos. E aí, a primeira vez que eu saí do estado foi para fazer o visto para ir para essa competição. Então, fui em Porto Alegre fazer o visto, enfim. E foi uma competição, uma viagem totalmente incrível, mas totalmente caótica. Tem muita história para contar outro dia. Mas, enfim, foi uma experiência que eu não sabia falar inglês na época, então eu lembro que o pessoal até hoje me zoava muito porque eu não sabia pedir McDonald's em inglês e eles tinham que me ajudar. E eu viajei com muita gente que sabia falar isso, que sabia falar inglês, né? Então, enfim, eu tô trazendo um pouco desse contexto para vocês entenderem como que isso significou tanto para uma menina de 15 anos que estava descobrindo o mundo nesse processo de descoberta, assim. E eu me apaixonei completamente pela equipe, mas eu ainda ficava com aquilo na minha cabeça. Eu gostava muito da parte da programação, mas eu ficava com aquilo. Eu não me vejo trabalhando atrás de um computador o resto da minha vida. O que que eu vou fazer? Aonde isso vai me levar? E eu acho que a First tem algo que eu acho muito bonito e que é muito, muito difícil da gente encontrar ainda, que é de você conseguir conectar esse seu lado técnico com o seu lado humano. Então, eu acho que dentro da robótica eu consegui juntar essas duas coisas e me apaixonei muito pela parte de impacto social, assim. Então, desenvolvi alguns projetos dentro da equipe, como a gente fez a Semana Municipal da Robótica. Só que aí, em 2020, no meu segundo ano de aluna, veio a pandemia. Então, a gente passou aí 2020, 21, online. E nesse meio tempo, eu comecei a desenvolver alguns projetos de pesquisa e conheci um instituto, que é onde eu trabalho até hoje, que mudou completamente a minha percepção sobre impacto social e sobre o que é fazer a diferença na vida das pessoas, assim. Então, eu sinto que participar, entrar no Instituto Padre Wilson Grow, que é onde é uma ONG aqui em Florianópolis, fez com que eu saísse um pouco do amadorismo, porque acaba sendo um pouco amador às vezes. A gente está num projeto que é um projeto extracurricular, uma equipe de competição, com pessoas que às vezes não têm vivência nessa área de impacto social e estão realmente querendo fazer acontecer, mas muitas vezes você tem que errar muito, fazer muitas tentativas para conseguir acertar. Então, dentro desse instituto, eu vi outra realidade de como que as organizações sociais no Brasil realmente fazem a diferença nas comunidades. Então, eu atuei desde 2022 como educadora nesse projeto. Então, atuei 22, 23. Ele tem um programa que é o programa Pode Crer, que tem como objetivo preparar jovens das periferias da Grande Florianópolis para o mercado de trabalho de tecnologia. Então, eles atendem um público desde 10 anos até 21, e eu trabalhei com toda essa faixa etária. E eu, com certeza, aprendi muito ao longo desses anos. Hoje, eu trabalho na articulação de tecnologia, que é para pensar eventos e projetos que podem potencializar o aprendizado ainda mais deles. Então, não estou na sala de aula. Tem sido uma experiência bem desafiadora também, mas é interessante. E aí, tem algumas coisas que eu trouxe que eu aprendi muito nesse projeto. E a primeira coisa delas é que a gente está lá para ensinar, mas acima de tudo a gente está lá para aprender. Então eu acredito que a gente só consegue construir ações efetivas de impacto social se a gente se abre para uma relação de troca e não com aquele pensamento de, eu sei tal coisa, aprendi a programar um robô, vou lá em tal escola ensinar. Ah, não, eu vou ensinar tal professor porque ele não sabe, eu sei fazer isso. Vou lá ensinar ele. Então, eu aprendi muita coisa, principalmente com os alunos, porque eles eram de uma realidade diferente da minha, e muitas vezes eu chegava lá com propostas prontas. Então, por exemplo, eu nunca me esqueço que eu acho que a frase que eu mais ouvi quando eu comecei a dar aula foi: para que que eu vou usar isso na minha vida? E aí eu parei pra pensar mesmo. Ai, tava ensinando eles a programar um robô. Não, mas para que que eu vou usar isso na minha vida? E eu, tipo, não, mas você pode ser um programador. Não, mas eu só quero conseguir um emprego logo. Eu quero. E aí a gente tinha muita evasão no projeto por jovens que saíam porque queriam conseguir um emprego para conseguir dinheiro logo. Então iam para trabalhar de caixa de supermercado, para trabalhar em empregos que a gente sabe que não trazem uma perspectiva de futuro grande assim. Então, e aí além disso, antes dessa minha experiência no IVG, eu tive uma experiência de 6 meses dando aula numa escola particular no município aqui da Grande Florianópolis. E foi
um contraste totalmente bizarro, assim, porque eu lembro que eu chegava nessa escola particular que eu dei aula em 2022 também, foi a minha primeira experiência em sala de aula, eu tinha recém feito 18 anos, e eu chegava e os alunos contavam, não, porque meu pai é engenheiro, e ele disse que tal meteoro caiu em tal lugar, e aí em paralelo, dentro desse projeto, eu percebia que a tecnologia não estava presente na vida deles e que eles, principalmente, não tinham referência de pessoas que eles pudessem olhar e falar: nossa, essa pessoa mudou a vida dela por meio da robótica, por meio da tecnologia. Então eu também posso fazer isso. E aí, qual foi o movimento que eu comecei a fazer? Não, então vamos entender quem são as referências para esses jovens, o que que para eles é importante, quem que eles veem como inspiração e vamos tentar mostrar para eles que a robótica, a tecnologia também é um espaço para eles. Porque por mais que seja uma coisa muito atrativa, você ensinar a programar um robô, quando a pessoa não se vê naquela realidade, ela vai achar aquilo legal por um, duas, três aulas. Depois, se ela quer conseguir um emprego, que ela precisa de dinheiro para sustentar a família dela, ela nem vai dar importância para aquilo. Porque ela vê que aquilo não é uma realidade possível para ela. Então, eu fiz uma dinâmica com eles que me marcou muito, muito, que foi eles entreguei envelopes para eles, assim, e eles tinham que colocar dentro desse envelope. Tinha um envelope que era sonho, outro envelope que era conquista, outro que era uma dor e o outro que era uma inspiração para eles. E aí eles tinham que colocar, era anônimo, eles escreviam no papel e colocavam dentro do envelope. E aí quando eu abri qual que era a maior inspiração para eles, pasmem, 90% era Neymar, Vinícius Júnior e pessoas dentro da área esportiva. E aí eu parei pra pensar, eu falei, mas por que será que essas pessoas são referências para eles? E aí a gente para ver que são pessoas que mudaram a realidade deles por meio da tecnologia, por meio do esporte. Então, tanto Neymar quanto Vinícius Júnior foram pessoas que saíram de periferias e mudaram totalmente a vida deles por meio do esporte. Então, só que a gente sabe que isso é uma loteria, o esporte é uma loteria, e muitos deles apostavam muito as fichas deles nisso, assim. Então, eu comecei a tentar trazer atividades e propostas que aproximassem a tecnologia da parte do esporte. E o Jim Cameron tem uma frase que é muito isso, que o sonho dele é fazer com que vê um estádio de beisebol cheio das pessoas assistindo robótica como se fosse um esporte. Então eu fui mudando as minhas práticas dentro da sala de aula com o tempo para entender não só o que eles tinham que aprender, mas porque às vezes o que eles tinham que aprender é muito uma visão nossa que a gente traz da nossa experiência e não necessariamente o que vai ser importante para eles. Isso foi uma construção de muitos anos e aí a gente começou, ano passado, a gente fez a primeira edição do torneio de robótica do Pode Crer, que aí eu até procurei foto, mas não consegui trazer aqui. Teve um caso que era o time de futebol da sala de aula, que pensa em aquelas cenas de filme, assim, de você entrar numa sala, de você ver um monte de massinha voando para todo lado, gente correndo, criança gritando. Era exatamente aquilo. E era muito complexo de trabalhar com eles. E aí, quando a gente trouxe a proposta do torneio de robótica, tinha um menino, o Anderson, que ele tinha 13 anos e ele não sabia ler. Ele tinha uma dificuldade de aprendizagem muito grande. Ele era um menino apaixonado por futebol, mas ele não conseguia prestar atenção nas oficinas porque ele não entendia. Porque, imagina, você está num espaço em que você tem que programar, que você tem que abrir site, criar e-mail sem você saber ler. Então, através das plataformas da Lego, a gente conseguiu adaptar para ele programar só com as setinhas do Spike. E aquele menino voou, gente. Foi assim, acho que um dos casos que mais me deu orgulho assim de ver. E a equipe dele foi a campeã do torneio de robótica do projeto, que tinha mais de 50 alunos. Então, foi muito legal de ver essa trajetória assim construída e também de entender, de você se abrir para conhecer eles e conhecer o território deles, assim, não só vir com a sua vivência e querer impor aquilo. E aí, aqui eu trouxe uma frase que eu falo muito na 5800, que é: uma oficina pode despertar um sonho na vida daquela criança, mas ela não vai mudar a vida daquela criança. E isso eu falo aplicado dentro de um contexto de vulnerabilidade social, onde você tem crianças que chegam no projeto muitas vezes sem comer, com fome, que não tem uma estrutura em casa, que às vezes tem que cuidar do irmão, tem que trabalhar. São muitos problemas sociais muito complexos e que eu levei muito tempo para entender que eu não vou salvar o mundo e que eu não vou mudar, que eu não vou conseguir ter controle de todos esses fatores. Para mim, por exemplo, trabalhar com criança e ver que tinha criança que apanhava em casa, que chegava roxo no projeto, enfim, são muitos contextos muito complexos e que
Eu trago aqui para que a gente tente se sensibilizar no sentido de que se a gente está trabalhando com impacto social, a gente precisa olhar aquela pessoa como um ser humano que passa por muitas coisas na vida dela e que impactam diretamente no aprendizado dela e nas perspectivas de vida que ela vai ter. Então, dentro desse programa Pode Crer, os alunos recebem bolsa, eles recebem vale transporte, eles recebem alimentação no local, eles recebem, tem uma assistência social que está por dentro dos direitos que eles têm em crase, enfim, muitos para poder suprir essa parte social que muitas vezes a gente indo lá dar uma oficina não vai conseguir resolver, entendeu? Então, é óbvio que nenhuma equipe de robótica vai fazer esse trabalho social, de assistência social, para além do técnico, mas eu acredito que a gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade quando for criar projetos sociais, no aspecto de que você pode fazer 50 oficinas em 50 escolas diferentes. Pô, muito legal. Mas aí eu entro. Não, peraí, eu vou entrar esse slide depois. Em um outro ponto, na definição de impacto social, que é transformar o prazo na vida das pessoas causada por uma ação, projeto ou organização, e na diferença para ações de divulgação, que são conjuntos de estratégias e atividades para promover um produto, um serviço ou uma marca, com o objetivo de aumentar a visibilidade e atrair o público. Não necessariamente só vender, mas você pode querer que a sua equipe seja mais conhecida, você pode querer que as pessoas saibam quem você é, você pode querer que tantas escolas do seu município saibam que essa equipe de robótica existe. E não existe problema nenhum nisso, nenhum. Mas eu acho que a gente precisa entender a diferença de uma ação que é uma ação de divulgação para uma ação de impacto social, que realmente vai ter um impacto social efetivo. Então, toda essa experiência que eu tive nesse projeto, eu trouxe um pouco dessas histórias. Eu acho que me humanizaram muito mais nesse sentido de olhar para para toda a importância que os projetos, que as equipes de robótica têm por exemplo, nesse programa Pode Crer, todos os educadores de tecnologia, até ano passado, eram educadores eram mentores e alunos da 5800. Então, esse projeto começou em 2021 com o Lauro, que se vocês não conhecem, vocês vão conhecer ainda um dia, que foi um dos fundadores da 5800, que hoje é técnico da Animate, uma equipe de FRC. E na época eu lembro que eu recebi essa oportunidade, eu estava no último ano do ensino médio e o Lauro estava trabalhando em outra coisa e tinha que ser 40 horas. E eu falei, pô, Lauro, eu não consigo 40 horas, você consegue 20? Aí ele, pô, Carol, para eu largar meu emprego tem que ser 40. Eu falei, não, então vai. Aí o Lauro estruturou todo o projeto de tecnologia dentro desse instituto em 2021. Em 2022 eu tinha concluído o ensino médio e eu consegui entrar. E aí a gente foi construindo essa rede de aproximar a 5800 e trazer muito do fruto que a gente já desenvolvia dentro da equipe para potencializar esse projeto. Então, são coisas diferentes nesse aspecto e uma experiência que com certeza transformou muito a minha perspectiva sobre impacto social. E aí aqui eu vou falar de frases que eu escutei e escuto. Agora não está vindo para o Brasil, porque eu participei de competições fora em 2020, não, 2019, 2020 e 2022. E em 2022 a gente teve a primeira evento oficial de FRC no Brasil, que foi no Rio de Janeiro. É, Em 2019 teve a off-season de Novo Hamburgo, que a 156 organizou com a 1772 ali, que tinham 10 equipes no Brasil naquela época. Foi quando começou a surgir as primeiras equipes do SESI. Mas quando a FRC, boom, explodiu no Brasil em 2022, eu comecei a ver um movimento que era muito de vamos fazer isso para ganhar um impact. Não, tal ação, vamos fazer ela que a gente vai ganhar um impact com ela. Não, vamos fazer isso porque tem muito número. Aí a gente vai em todas as escolas, Travou. a gente fala que impactou 50 milhões de crianças, fala que impactou 1 milhão de crianças. E no aspecto. Ops, travou? Oi, voltou. Pode continuar. Onde que travou? Travou quando tu disse o que a FR6 deu boom em 2022. Ah, tá. Eu falei que a FRC deu um boom em 2022. E aí começou a ser muito comum de você ver no Brasil equipes fazendo ações, ouvir esses comentários. Não, vamos fazer isso porque a gente vai ganhar um impact.
Vamos fazer isso porque essa ação vai dar muito número. A gente vai poder falar que a gente impactou 100 mil crianças num evento, porque o evento passou 500 mil pessoas. Não, mas assim, se tal equipe que ganhou o Impact aqui no Brasil disse que criou 49 equipes, então a gente tem que criar 100 equipes para a gente ganhar. E aí eu acho que tudo isso é muito problemático, porque vai totalmente contra todas essas questões que eu trouxe agora de o real propósito de tu se abrir a fazer ações de impacto social. Aí uma outra frase que eu ouvi uma vez, que é: tadinhos, estavam perdidos e a gente foi lá ajudar eles. No aspecto de, era um projeto que as crianças estavam lá, coitadas, meu Deus, desassistidas do mundo, e a equipe foi lá e salvou a vida daquelas crianças com uma oficina. Gente, não é assim que a banda toca na vida real, entendeu? Então, são coisas que enfim, são frases que me incomodam um pouco, porque para mim elas vão totalmente contra o propósito de você fazer ações de impacto social. E isso é algo que eu trago muito aqui na 5800 e que eu entendo. Eu lembro que eles chegavam, na hora que eles vieram me apresentar o Impact uma vez, falaram, nossa, uns números absurdos. Eu olhei e falei, gente, onde é que vocês tiraram isso? Ai, Carol, mas tal equipe falou que tá impactando não sei quantas pessoas. Como é que a gente vai ganhar deles assim? Cada um com o que acredita que é certo, entendeu? Eu acho que eu vi que na off-season deu uma diminuída nesse aspecto, mas teve evento que era uma superestimação de número, como se aquilo definisse o impacto social. E quando você sai para fora do Brasil para ver, para participar de outras competições, isso não é a realidade lá. Então, de forma alguma, eu estou falando que equipes que falam que têm grandes números não têm boas ações de impacto social. Mas eu acho que a gente precisa desassociar um pouco essas duas coisas. Entender que o prêmio ele é uma consequência, não um ponto de partida. Então, é, eu acredito que toda equipe que genuinamente fizer algo do coração, porque aquilo importa para eles, porque aquilo impacta para eles, vai chegar um momento em que ela vai ser reconhecida. Pode ser que não seja em um ano, não seja em dois, mas esse momento vai chegar. Mas não você fazendo ações. Não que tenham, não que ações pontuais tenham um problema, mas você usar o prêmio como motivo para fazer a ação, não sei, isso me incomoda. Aí, é, trouxe aqui alguns pilares de um bom projeto social, na minha percepção. Primeiro, propósito. O que move a sua equipe? E uma vez, eu não lembro onde eu vi isso, de alguém falando, se você sabe, se você quer saber se você tá no lugar certo, se aquilo é importante para você, observa como você se sente em relação àquilo. Então, o que que faz o olho de vocês, nossa, lacrimejar, assim? O que que faz o coração de vocês bater mais forte? Parece meio viagem, mas, gente, eu lembro que eu ouvi essa frase há um tempo atrás, eu estava aplicando para uma vaga de emprego, e aí, quando eu me imaginei naquele lugar, o meu olho encheu de lágrima na hora. Eu falei, cara, é para essa direção que eu tenho que ir, porque é isso que me toca, é isso que me move, assim, sabe? Então, vocês encontrarem isso é um processo que eu acho muito importante e que é muito único. Por isso que você não pode ficar comparando as suas ações com de outras equipes. Porque cada equipe tem a sua essência e tem pessoas que têm histórias diferentes, contextos diferentes, que vão formar aquele projeto, sabe? Eu acho que é isso que faz cada equipe e cada projeto ser muito único. E aí, o segundo ponto, sustentabilidade. O que acontece quando você vai embora? Planejamento. Você não vai realizar grandes feitos de um dia para o outro. E conexão. Essa proposta faz sentido para o seu público-alvo? Como ele pode construir junto? Então, não sei se alguém já participou de hackathon aqui, que o pessoal fala muito de, você não pode se apaixonar pela sua solução, você tem que se apaixonar pelo seu problema. E aqui é um pouco disso, assim, você não pode se apaixonar pela ação que você vai fazer, você tem que se apaixonar pelo seu propósito, pelo que você vai estar lá, qual que é o seu objetivo estando lá. E principalmente, gente, construir coletivamente. Eu acredito, é muito. Nesses 4 anos em projeto social, eu vejo que tem coisas que são muito complexas, que são muito difíceis mesmo de você criar pontes e estabelecer vínculos, mas que é extremamente necessário que a sua ação seja construída com quem você vai fazer, e não só por você. Porque às vezes as demandas daquele lugar, as necessidades daquele lugar são totalmente diferentes
do que a equipe de vocês pensa que é o ideal para eles, sabe? Então eu acho que ter humildade nesse processo e se abrir para aprender também é algo que é top, coisas que eu acho mais importante assim, não só para a sua ação, mas para a vida no geral, assim. Então, hoje, não sei se vocês sabem que foi aprovada uma lei, acho que foi ano passado, da curricularização da extensão, que é toda faculdade, todo curso de graduação tem que ter uma carga horária voltada para a extensão, que são atividades que você leva o que você aprende para a comunidade. E aí eu trabalho num projeto social que recebe muitas propostas de extensão. E a gente começou a ver que a galera chega, não, eu quero fazer isso, vamos lá fazer uma oficina. E sendo que às vezes a necessidade do projeto nem é aquela. E talvez eles tivessem tanto a contribuir se sentassem e construíssem junto. E é óbvio que é um processo que ambos os lados estão aprendendo e que a gente vai construindo junto com essas instituições também. E aí, peraí, tá. Aí agora eu vou trazer uns exemplos desses pilares de. Vou trazer a parte boa, depois eu trago a parte ruim também, porque nada que eu vou falar aqui é perfeito. Mas, enfim, ele traz duas coisas que eu acredito muito, que é para você transformar, fazer com que grandes feitos sejam realidade, você tem que acreditar que aquilo é possível e você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, por muito tempo, por mais de 10 anos, a FRC 5800 foi a única equipe de Instituto Federal do Brasil e uma das únicas equipes de escola pública do Brasil. E a gente sentia uma dificuldade muito grande nos aspectos institucionais de conseguir recurso para essas competições, para a equipe, e também de ver com que a gente era sozinho no Instituto Federal, que é a mesma proposta de um SESI Senai, por exemplo, uma instituição de ensino profissionalizante. E a gente pensou, não, como que a gente vai abrir novas equipes? E aí, no planejamento estratégico que a gente fez a equipe em 2023 para 2024, a gente olhou e falou, não, a gente tem que aumentar a quantidade de equipes FRC nos institutos federais do Brasil. Não, mas é muito difícil. Mas é muito caro. Não, mas abre uma FTC. O Gesla, se me ouvir falar isso, porque eles falam muito que a FTC é uma competição, a porta de entrada muito mais barata dentro da First. E eu concordo em partes. Não, concordo que é muito mais barato, mas eu sou meio teimosa, né? E aí a gente falou, não, vamos abrir uma FRC. E aí o que que a gente fez? A gente reuniu equipes, mandou e-mail para todas as equipes que iam estar no Mundial em 2024, pedindo doação de materiais para criar novas equipes. Ô Lu, vocês já receberam o Kit of Parts de vocês ou não? Não, ainda não. Que tem esse ponto, né, gente? Toda equipe que é criada, ela recebe um kit novo. Mas esse kit novo tem um processo de importação para o Brasil, que é um pouco caro. E você só recebe ele se você não quiser importar. Vocês vão cortar essa parte da gravação, tá? Quiserem trazer na mala dos Estados Unidos, vocês podem. Só que aí foi o que a gente sempre fez até hoje. Só que aí você tem que ir buscar lá e trazer para o Brasil na mala. E não dá tempo de criar a equipe para ela participar do evento. Então a gente precisava de um kit antes para a equipe poder competir, a gente poder inscrever e depois a equipe receber o kit dela. E aí, gente, esse processo exigiu muito planejamento. Então, a gente teve que entrar em contato com equipes ao redor do mundo, assim. A nossa casa no Mundial, em 2024, a gente nem se classificou, mas a gente ficou direto. Gente, era tipo assim, uma casa minúscula, com tanto de motor espalhado por toda aquela casa. Era módulo Swerve para um lado, era roda, foi assim, um caos, completo caos, que a gente foi entrando em contato com as equipes e coletando esses materiais. E com isso a gente conseguiu dois kits para abrir duas equipes FRC em Santa Catarina. Carol, como estão essas equipes? Processos complexos, gente. No fim, ano passado, a gente criou três equipes. Duas delas competiram e hoje a gente tem uma que está voando por conta própria. As outras duas, a gente enxerga que a gente teve muitos erros no processo de selecionar qual Instituto Federal ia receber. Não que esses institutos não tenham uma vontade de fazer acontecer, mas a gente sabe que a gente precisa além disso. Então, hoje, olhando para esse processo, eu faria diferente. Mas tem uma equipe que está. A gente tem mais outros kits que a gente vai redistribuir e pensar como que a gente pode manter essas equipes ativas. E uma equipe que já está muito
ativa por conta própria, assim, que estão indo atrás das coisas, que estão participando das competições. Então, essa é uma equipe já é um avanço enorme, enorme dentro desse processo de expandir a FRC nos institutos federais do Brasil. E aí, um pouco desse nosso movimento, o pessoal da CIASIDE, lá em Fortaleza, não, no Ceará, que eles estão, que eles, não sei se vocês conhecem, é uma equipe FRC, dentro do Instituto Federal também, que foi, eles entraram em contato com a gente quando eles começaram a equipe, e esse movimento, e não significa que a 5800 tem que estar à frente de toda a equipe que crescer, que nascer no Instituto Federal, mas esse movimento mostra que é possível e inspira novas pessoas a querer levar esse projeto à frente. Então, esse foi um projeto que só foi possível com planejamento. A gente tem todo um objetivo muito maior com ele. Para vocês terem uma noção, ano passado eu cheguei a entregar para o secretário de Educação Profissional e Tecnológica. Todo mundo sabe o que é o MEC aqui, né? MEC, Ministério da Educação. E o MEC tem vários braços, e um deles é a CETEC, que é responsável pelos institutos federais. E ano passado a gente entregou para eles uma proposta para a expansão da robótica nos institutos federais do Brasil, que não vai acontecer de um dia para o outro, mas que é um sonho que está ali, guardadinho, e que é possível. Aí eu trouxe uma outra questão que é as hoje, olhando para as equipes FRC, eu vejo muitos projetos dentro da área de robótica educacional, que é a nossa principal abordagem, né? E ela é uma área que está crescendo muito dentro das instituições, mas ela está com muitas dores, como kits de robótica parado nas escolas. Então, tem muitas prefeituras. Ai, vamos começar a robótica nas escolas. Vai lá, compra 1 milhão de kits de eletrônica, nenhum professor sabe usar. Ou contrata uma empresa medíocre para fazer formação, continua sem nenhum professor sabendo usar. E fica lá parado nos armários. Professores sem tempo de planejamento e sem conhecimento técnico. Então, é muito comum que esses professores que já têm uma sala de aula totalmente caótica, que dentro de uma realidade da educação pública, é, que às vezes é 30 alunos numa sala. Você não vai conseguir criar propostas totalmente mirabolantes para 30 alunos, com uma área que você nunca teve contato, tendo 4 horas de planejamento por semana, sem nenhum apoio. Então, esse é um outro ponto. E o não pertencimento ao universo da tecnologia, que eu vejo que é algo que eu puxo mais para os projetos sociais que eu participei, que é eu não pertenço a essa realidade, então eu vou procurar outra coisa que vai servir mais para mim. E aí, isso eu acho que é quando a gente vai para um extremo. Nem todas as escolas são assim, porque depende muito do público que você está trabalhando, mas se você vai para contexto de vulnerabilidade social, você vai ouvir muito isso. E eu digo, eu teve uma experiência que eu tive com os alunos aqui em Floripa que me marcou muito, que foi, quando eu vi que eles falavam, não, pra que que eu vou usar isso na minha vida? Robótica, programar robô, o que que isso vai mudar na minha vida? Eles literalmente falavam isso. Eu falei, não, vamos criar pontes para eles e mostrar que isso é uma realidade possível para eles. E aí eu levei eles num dos maiores ecossistemas de tecnologia de Florianópolis. E, gente, chegando lá, foi meio que nossa, professora, você viu que aquele segurança levantou quando a gente chegou? Porque a maioria dos alunos eram negros. Ou um discurso meio capacitista de, não, porque se vocês querem, vocês conseguem. É só querer que vocês vão chegar aqui, nesse lugar, para trabalhar aqui com a gente. Ou um casal que estava almoçando, nesse lugar que eu levei eles é muito bonito, e eles estão tirando várias fotos. E tinha um casal que tava, tipo, olhando com uma cara de nojo pra eles, e eles vieram, eles vieram falar, e falavam mesmo assim, nossa, que aqueles casal, não sei o que, estão olhando assim pra gente. E aí eu voltei muito reflexiva daquele lugar que talvez eles realmente não se vejam nesse lugar, porque os ambientes não estão prontos, não são, não incluem eles, muito pelo contrário, excluem. Então, são muitas áreas que a gente tem que parar para pensar quando a gente vai fazer um projeto. E óbvio que a equipe não vai salvar o mundo, mas eu acho que isso faz com que as suas ações tenham mais efetividade. E aí eu trouxe alguns exemplos de como que eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo esses ecossistemas que se ajudam e, enfim, que se complementam também, sabe? E aí,
eu vi esses kits de robótica me chamam muita atenção, um projeto da 156, que é aquele robôs que transformam. Que quando eu fui ler o projeto deles, que eles estavam apresentando, eles mostraram que eles faziam com kit ato. Todo mundo, não sei se vocês já ouviram falar de um kit ato, mas ato educacional, dei uma pesquisada depois. E aquilo me chamou a atenção, por quê? Porque Lego é uma coisa que é mais intuitiva de usar. A Lego é uma empresa uma multinacional gigantesca que tem inúmeros materiais didáticos e que é mais um pouco mais didático, assim. Agora, a Ato, ela é uma empresa menos conhecida, ela é uma empresa que cresceu nos últimos tempos e muitas prefeituras compraram em licitações enormes kits da Ato que ficam parados no armário. Então, eu aposto para vocês que se eu dar um kit Lego para vocês, vocês vão criar uma proposta de oficina em uma hora. Se eu dar um kit Ato, vocês vão ter que parar, pensar, estudar, que é algo que é um pouco mais fora do que a gente está acostumado. E o projeto que eles fizeram do torneio de robótica foi com kit Ato. Então, é uma coisa que eu achei muito interessante, porque é algo que tira do armário coisas que estão paradas há muito tempo. E aí, professores sem tempo de planejamento e sem conhecimento técnico. Em 2024, 23 e 24, a gente fez uma aproximação com a Prefeitura de Florianópolis aqui, que eles têm um departamento de tecnologias educacionais e que todas as escolas ganharam kit Lego, todos os professores têm alguém voltado para desenvolver oficinas de tecnologia. Então a gente fez várias formações com eles e criou uma relação com essas pessoas da prefeitura e com os professores. Não foi um projeto que durou até hoje. Eu não acho que é um exemplo de sustentabilidade no aspecto de que realmente é mais complexo. Por exemplo, veio a eleição. E aí muda as pessoas. E aí você tem que parar um pouco de fazer projeto, porque não pode depois de tal data, porque é período eleitoral. Então tem muitas coisas que fogem do nosso controle. Mas teve uma sessão que me emocionou muito, que foi esse ano, o SESI está conseguindo ajudar com transporte e hospedagem para alunos de escola pública participarem da FLL, que vai acontecer essa semana agora, final dessa semana, início da próxima. E aí eu mandei uma mensagem para o Samuel, com esse cara aqui, que é o trabalha no departamento de tecnologias educacionais. Falei, olha, Samuel, tem. E isso, gente, não foi há 3 meses atrás, foi tipo há 3 semanas atrás. Foi muito em cima. Nossa, Samuel, a gente tem 4 tapetes para doar da FLL e você tem interesse em fazer as equipes? Gente, deu 3 horas. Ele falou com a Maristela, que é a pessoa que coordena as equipes aqui em Santa Catarina. Foi lá, pegou os tapetes e criou as equipes. E aí eles vão com 4 equipes FLL das escolas públicas para a regional aqui de Caçador. Então, são coisas que não é não é como se fosse nosso mérito 100% isso da 5800 ou da Carol, ou enfim, do ciclano que foi lá da oficina. E não é como se o projeto tivesse. E aí, nesses momentos que a gente vê o real impacto daquilo, do trabalho que a gente faz, de cultivar esses vínculos, de criar essas comunidades e de estar ali, sabe, perto, de estar ali mostrando os caminhos. Porque a gente não vai. Muito. Hoje eu tô num momento, eu queria muito ter visto a palestra do Gas Longton, porque eu tô mais nessa vibe no momento, que vai ter um momento da vida que você vai sair do voluntariado e você vai ter que começar a ganhar dinheiro. Você vai ter que começar a fazer coisas que você ganha dinheiro com aquilo. Então, você não vai salvar uma rede pública de ensino sendo uma equipe de robótica formada por estudantes que são voluntários. Você não vai fazer isso. Mas você pode plantar uma semente e estar ali perto e estar ali dando esse apoio, sabe? Então, eu acho que isso, construir esses vínculos, e essas comunidades são coisas muito importantes. E eu fiquei muito feliz de ver esse movimento da prefeitura e ver o quão aberto eles estavam para isso também. Aí, vamos lá, próximo. Aí, gente, outra coisa. Tomar uma água, peraí. Uma outra coisa que e evento, galera. E quando você chega e a equipe falou que participou de um evento que impactou 500 mil pessoas. Bah, e agora, gente? Será que essa equipe merece ganhar um impact? Não, eu tô trazendo pra uma parte meio extrema, que não é.
não é exatamente esse o contexto. O Impact é um prêmio muito holístico, enfim, tem muitas coisas envolvidas. Mas eu acho que tem muitas formas de você fazer com que a participação em eventos seja efetiva e seja com propósito. Toda a equipe que está aqui, eu aposto que todo mundo recebe muitos convites para participar de eventos. Muitos. E a gente teve que aprender, não a começar a dizer não para algumas coisas. Não, é realmente começar a dizer não. Falar, não, talvez isso para nossa equipe não faça sentido. Talvez faça sentido a gente focar em outra coisa. Talvez a gente faça sentido a gente ir para aquele tal outro projeto. E dizer não para esse evento, porque ele não faz tanto sentido para a gente. Mas e aqueles que fazem sentido, a gente pensar, a gente pensar em como tornar a participação nesses eventos mais efetivas. Então, gente, teve um movimento também nossa, um evento que eu fui esse ano que me deixou com o coração muito quentinho, assim, que foi, vou explicar o contexto para vocês. Eu sou uma pessoa que eu sou ligada no 220, como quem me conhece diz. Então eu tô sempre procurando coisas para fazer. Eu não consigo ficar com a bunda parada em Florianópolis. Então, eu tava lá no site do IFSC e eu vi um tal de um evento que era a Primeira Liga Nacional de Robótica dos Institutos Federais do Brasil, em Barreirinhas, no Maranhão. E aí eu falei, cara, que Primeira Liga Nacional é essa que não chegou aqui? Tipo, vamos entender o que que é, né? Achei o contato do cara que organizava o evento. Mandei uma mensagem para ele. Falei, ó, tudo bem? Me chamo Carol, sou de tal equipe, aqui do Instituto Federal de Santa Catarina. E aí eu falei, pô, que legal ver o movimento da robótica dentro dos institutos federais. Tipo, vamos ver o que que é isso. E aí, ele falou, conseguiu um convite para a gente fazer uma palestra de abertura nesse evento. Para quem não sabe, Barreirinhas é a cidade dos Lençóis Maranhenses, lá no Maranhão. Então, assim, foi uma experiência incrível também. Conhecer outro Instituto Federal. E olhem no meu Instagram, depois tem o, o daily vlog da viagem. Mas enfim, eu cheguei lá e aí é um outro choque de realidade também, que é outra realidade, realmente. Então, o Instituto Federal ficava meio que numa área que tinha bastante areia, assim. Então, é muito diferente, assim. E aí, a gente fez. Antes desse evento, um pouco, foi antes ou depois, deixa eu lembrar. Começou nesse evento. A gente tinha vários professores de robótica. Falei, vamos criar um grupo de robótica. Criamos um grupo no WhatsApp, na época eu tinha o quê? 18 professores. 2 semanas depois, eu fui para um outro evento em Brasília, que era a Semana de Educação Profissional e Tecnológica dos Institutos Federais do Brasil. E aí, eu fiquei de cara com a quantidade de projetos de robótica que tinha. Que aí, esse projeto, ele selecionava vários projetos principais dos Institutos Federais do Brasil. Então, cada um tinha um stand, e tinham, assim, mais, eu acho que tinha uns 50 institutos federais lá. Que aí, acho que por aí. E aí, tinha muito projeto de robótica. Eu falei, que legal. E aí fomos espalhando, até a Lu ajudou a gente a fazer o QR Code, não sei se você lembra, Lu. Eu tava na correria antes da viagem, trabalhando. Eu falei, Luísa, me Eu ajuda, por favor. lembro. E aí a Lu ajudou a fazer um panfleto com o QR Code desse grupo. E a gente foi incrementando esse grupo, formando. Ai, Carol, mas para fazer o quê? Para organizar um evento de robótica nacional? Nossa, meu sonho. Meu sonho. Nossa, mas qual é o objetivo desse grupo agora? Mas ele ficou tanto tempo parado. E aí eu tenho um ponto que é uma coisa de cada vez. A gente não vai construir coisas grandes de um dia para o outro. E aí, gente, teve o edital da STEMOS esse ano para criar a equipe de FTC. Não sei se vocês viram, mas eles selecionaram 8 equipes no Brasil inteiro, entre 100 inscritos, para ganhar um kit de FTC e começar uma equipe. E aí, quando estava esse edital aberto, eu mandei nesse grupo. E foi isso. Mandei e ficou por isso. Até falei pro Guedes, eu falei, olha, divulguei ali, depois me avisa se tiver Instituto Federal inscrito e tal. E morreu. Aí teve um projeto aqui, uma equipe aqui de Biguaçu, que é uma cidade da Grande Florianópolis, que foi contemplada, que a gente tá mentorando, a equipe tá mentorando. Mas aí esse ano eu fui para esse mesmo evento em Brasília. E aí quando eu cheguei lá, que eu tava com o robô de FRC, a gente foi andando assim, parou um professor e falou: Ah, vocês são das competições da FRC e tal. Eu, ué, conhece? Porque geralmente a galera conhece só o BR, Robocup e essas outras competições. E ele, não, eu tenho uma equipe de FTC com aquele edital que tu divulgou no projeto, no grupo. E aí o resumo foi: eles foram a equipe contemplada de São Paulo
pelo edital da Estemos, entre 100 do Brasil, por causa dessa comunidade. Então, nossa, aquilo, na hora, tipo, eu me encheu de lágrimas, eu falei, cara, eu não acredito. Aí eu até tirei uma foto com essa menina aqui, bem querida. Eu falei, gente, mas é um pouco disso, assim, porque eu acho que essas comunidades que a gente cria é o que vai transformando as coisas de pouquinho em pouquinho. E que isso não vai fazer sozinho, mas a gente pode ser o catalisador desse movimento, sabe? Então, enfim, foi um efeito borboleta realmente muito bizarro, que me deixou muito, muito feliz. Aí, deixa eu ver se é isso. Tá. Aí agora vamos para as equipes de vocês. Qual é o seu propósito? O que te emociona? O que faz o teu coração bater mais forte? Com certeza, para mim, o que eu digo que é o meu propósito, eu, eu acredito que é usar a robótica e a tecnologia como uma ferramenta para transformar a educação, transformar o mundo por meio da educação. Então, hoje, tem momentos, às vezes, tomando banho que eu fico pensando, nossa, mas por que robótica? Por que que as pessoas devem apoiar um projeto de robótica e não um projeto, sei lá, de desenvolvimento, enfim, outro projeto aleatório, não vou minimizar ninguém. Mas por que que robótica é tão importante? E aí eu começo a pensar, assim, primeiro no potencial que a robótica tem de fazer as pessoas acreditarem que elas podem. Isso eu vi muito nesse projeto, até vou voltar para essa foto aqui, ó, dessa menina, que eu tenho um carinho tão grande por ela, a Micaele, que ela, eu nunca me esqueço, eu tenho um vídeo dela tão fofinho, que é quando ela conseguiu fazer o robô andar para frente. E aí ela falou: Nossa, mas eu consigo, eu não sou tão burra assim. Falou: Ó, você consegue. Então, vem muito também esse estigma de você, que a robótica ela é uma ferramenta que ela empodera mesmo, ela mostra que você consegue e que ela consegue trabalhar em múltiplas áreas diferentes. Você pode ter projeto de esporte que envolva robótica, você pode ter projeto de artes, você pode ter projeto de sustentabilidade. Então, ele é um guarda-chuva que traz muitas coisas junto, e eu acho que é isso que faz a robótica tão importante. Então, isso é um pouco do que me move, assim. Eu acho que ao longo do que eu falei aqui, teve muitos momentos que eu vivi que aquilo me emocionou. E eu acredito que quando você se emociona com aquilo e você fala, nossa, aquilo mexe comigo, é porque é por aí, entendeu? E todo mundo tem, e não precisa ser a mesma coisa. Que bom que não é a mesma coisa para todo mundo. Imagina se todo mundo tivesse o mesmo propósito que eu, que chato que o mundo ia ser. Então, cada um vai ter o seu objetivo. Por exemplo, a Lulu, a gente sabe que é muito na área de comunicação. Então, pelo menos quando ela começou, não sei hoje, se quiser compartilhar depois, mas cada um vai ter o seu propósito. E aí, eu trouxe aqui um pouco do passo a passo, que é definir o propósito do seu time, que faz vocês únicos. Na 5800, eu acho que essa questão de tornar a robótica uma política pública e fazer com que mais estudantes de escola pública tenham mesmas oportunidades, porque eu acredito que o processo de impacto social aqui, ele vai além de fora da equipe, ele começa dentro da equipe. Então, eu acompanhei inúmeros casos de alunos da 5800 que mudaram completamente a vida deles por meio da robótica. E eu acho que é isso que traz propósito para o nosso projeto e para a nossa equipe. Aí, uma segunda coisa que eu trouxe aqui é a imersão no ecossistema de ONGs e instituições públicas da sua cidade. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí, planejar ações e definir responsáveis. Gente, planejamento é essencial. Por quê? Porque nesse projeto, nesse propósito, nesse caminho de cada um tem um propósito, vai vir uma salada de fruta. Porque pode ser que cada um tenha uma vivência que queira fazer um projeto naquilo. E é muito importante a equipe sentar e falar, fazer um planejamento coletivo e falar, não, a gente vai focar em tal, em tal, em tal coisa. Vai surgir coisas no meio do caminho, porque sempre surge. Sempre surge. Sempre surge alguém pedindo, vocês poderiam fazer uma oficina numa escola, mas vocês poderiam fazer. E não que isso não poderia ser feito, mas que eu acho que a gente precisa saber focar um pouco para poder fazer determinadas coisas acontecerem. Executar, aprender, documentar e melhorar. Eu acho que esse é o quarto passo, que é você estar sempre aprendendo com aquilo que você está fazendo, nunca vai ter uma solução pronta. Eu estava em Recife semana passada e eu conheci não sei se vocês conhecem o Porto Digital, mas eu conheci um projeto do Porto Digital que é de capacitação. É muito parecido com Geração Caldeira, inclusive. O nome do projeto é FAP, alguma coisa de programação.
enfim. E aí ele tava me contando como que eu vou fazendo várias perguntas, né? Tava me contando como que eles foram evoluindo o projeto. E ele falou, tipo, cara, todo ano a gente parava e falava, não, isso não funcionou, vamos mudar. Não, tal coisa não deu certo, vamos mudar. E às vezes a gente não vai abraçar o mundo, a gente não vai salvar o mundo. E às vezes você ir para muitas direções é você não conseguir mirar num lugar, em nenhum lugar. Então eu acho que isso é algo muito importante de estar sempre aprendendo, conseguir focar, documentar, porque, gente, eu não sei se vocês sabem, mas quem me conhece há mais um tempo, quem me segue me segue da robótica ano passado, por exemplo, via que ano passado eu não calava a boca, eu tava todo dia naquele Instagram fazendo, falando alguma coisa, envolvida em mil coisas da 5800. E esse ano tá bem diferente. Tô em outro processo, tô mais afastado de muitas coisas na equipe. Não participei do planejamento deles esse ano, não participei da build season. Foi um processo de desmame em vários aspectos, mas documentação é muito importante para que o conhecimento não se perca, para que é, as coisas fiquem ali registradas e outras pessoas que assumirem a equipe possam dar continuidade. E aí nisso eu lembrei de uma outra coisa, que é cultura dentro da equipe, principalmente quanto aqueles comentários que eu falei lá no começo. Às vezes eu finjo que eu não escuto porque me dá uma dor no coração. Quando eu escuto alguém falar, ai, vou fazer esse projeto por causa de impact. Ele só me olha assim e fala, não, né? Enfim. E não que, gente, fazer pelo. Não que o prêmio seja um problema. Eu acho que com certeza vai chegar um momento, eu acho que o pessoal talvez a 156 vai falar mais disso, de como você apresentar todo isso, todo esse projeto que vocês fizeram, e de como que o Impact é um motivador, tipo, é uma coisa que provoca as equipes a começar projetos. Mas eu acho que isso não pode ser sempre o motivador da atuação, porque senão tu perde um pouco o propósito do que tu tá fazendo. Carol, mas a gente não sabe qual que é o propósito da equipe, a gente não sabe por onde começar. Peraí, gente. E aí, o que que eu faço? E aí, enfim, acho que essa frase ela é muito legal, que é, às vezes você não precisa reinventar a roda, e sim ajudar ela a girar. E aí eu trouxe três projetos que me inspiram muito e que eu acho que pode ser o primeiro movimento se vocês não sabem muito bem para qual direção ir. Se envolvam com ONGs e instituições da região que vocês atuam. Mesmo que vocês cheguem lá perdidos mesmo. Falando, olha, a gente tem aqui 5 alunos que querem ajudar vocês. A gente quer aprender o que vocês fazem, a gente quer entender o trabalho de vocês, ver como a gente pode contribuir e aprender com vocês. Façam esse processo, porque eu acho que isso me transformou muito dentro da experiência que eu tive no instituto que eu trabalho hoje. E aí eu trouxe três instituições que me inspiram muito. A primeira delas é o Generation Brasil, que foi uma ONG que eu conheci num evento que eu fiz há umas 3 semanas atrás. Que a mulher dela, a mulher fez uma fala, gente, que eu falei, cara, parece que sou eu falando. Não que sou eu falando, mas eu falei, essa mulher tinha que ser juíza de impact. Essa mulher acabou de falar tudo que eu acredito na minha perspectiva de impacto social. Que ela falou muito dessa superestimação de números, que isso também existe em várias ONGs, tá, gente? Não é algo único das equipes de robótica. Prototipando a Quebrada, sou muito fã deles também, fazem um trabalho muito legal de letramento, de formação de jovens para o mercado de tecnologia. Isso aqui, gente, passou hoje até no Jornal do Almoço. Parei de estudar para a prova para assistir. Esse instituto que eu trabalho, ele é coordenado por um padre chamado Padre Wilson, que esse cara, eu sou a fã número um dele, porque ele me ensinou muito sobre acreditar que coisas grandes são possíveis. Então, muitos projetos da 5800 morreram porque as pessoas não acreditavam que ele era possível. Ou, tipo, falavam, isso é muito difícil, não vai dar certo. E eu acho que você acreditar é o primeiro passo para você poder tornar o projeto realidade. É muito difícil? Sim. A gente não precisa fazer em uma semana, a gente pode fazer em 3 anos. A gente pode dividir esse projeto em 3 anos. E aí, isso aqui é um projeto de um centro de inovação social. Quem já veio para Floripa, não sei se não era que já veio, mas aqui a gente tem a Avenida Beira-Mar, que é uma bem conhecida, que tem o Shopping Beira-Mar, e o Instituto Federal fica numa transversal da Beira-Mar, que é a Avenida Mauro Ramos. E aí a gente tem o Instituto Federal aqui, a gente tem um complexo de comunidades com mais de 40 mil habitantes atrás, que ele é um morro, sim, e do outro lado do morro tem a UFSC, Universidade Federal. E aí, o Padre Wilson, ele atua há mais de 40 anos nessas comunidades do maciço do Morro da Cruz, que é literalmente atrás do IFSC.
vai dar de mostrar pra vocês, porque é do outro lado. Mas enfim, é, e ele tinha um sonho, que era construir um centro de inovação social dentro da periferia. E ele tá nesse sonho há mais de 10 anos, que ele ouve promessas de políticos que vão fazer acontecer e promessas de, enfim. E aí ele meteu a cara e falou: "Não, eu vou fazer". E hoje foi a inauguração da obra aqui atrás. E é um centro de inovação que vai atender mais de 600 jovens por dia. E esse projeto que eu trabalho vai ser migrado para dentro desse centro. E ele fica no meio da comunidade, assim. Então, isso para mim é a prova viva de que as coisas são possíveis, mas a gente precisa acreditar e ter um objetivo final, assim. E aí é isso. Terminei com uma frase bem motivacional, bem coach, como a galera da 5800 fala. E aí, tô abertas a gente bater um papo aqui, se alguém tiver alguma dúvida. Eu falei demais, gente, meu Deus. Falei muito. Tá doido. Mas é Se isso. ficasse falando por mais uma hora, a gente escutava tranquilamente, porque assim, ó, está sendo muito bom. Muito bom. Vou parar minha tela aqui. Ai, Jesus. Ai, Carol, o pessoal da GC Portimão tá impossível, tá? Tu vai se deparar aí com Ai, sério. figurinhas. Pessoal que tá com dúvidas, que tá com os feedbacks, pode levantar a mão aí para ligar o microfone, pode comentar no chat também. Parece que o pessoal aí teve um tsunami de ideias, de motivações. Gostaram demais. Núbia, tem uma pergunta. Vou abrir pra ti, Núbia. Oi, Carol, tudo bem? Cara, eu cheguei depois, porque a gente estava fazendo o nosso podcast, né, com a equipe, e, meu Deus, eu só tenho muito a te agradecer, sabe? Porque, para de rir, Luiz, porque explodiu minha mente, sabe? Do pouco que eu peguei, eu já senti que tu, tipo, transformou, sabe? E eu acho muito inspirador o que vocês, o projeto, a missão de vocês, porque bah, eu acho assim muito inovador. Vocês estão mudando a vida de várias pessoas, sabe? E eu acredito que muitos projetos sociais eles têm isso, né? De mudar a vida das pessoas e trazer um benefício que muitas vezes a gente nem acredita que tem. E eu fico muito grata de escutar tudo que tu disse e é inspirador, sinceramente, inspirador. Você é de qual equipe? Eu sou da GC Fortmore. Legal. Tu podia ligar a câmera, né, Núbia? Porque ela acho que vai saber daqui a pouco, reconhecer quem foi a narradora aí. Tá, peraí. Dá um oizinho assim, só pra dar um beijinho na câmera. Oi, querida. Gente, eu sou assim, ó, muito fã de vocês, tá? Saibam disso. E a gente é fã de você. Obrigada, Núbia. Eu vou passar aqui pra Amanda. Amanda Ferrão. Tem duas Amandas. Então, oi, gente, aqui é a Amanda, eu sou da Trailblazers 1772 e eu queria primeiramente agradecer essa oportunidade, que foi muito boa, realmente mudou minha visão sobre o que é o impacto social e como projetos podem ser importantes e vão além de números, porque sendo sincero, isso aí, Trailblazers, bora Lince, então, tipo, qual que é? Eu vou admitir que eu também tinha essa visão quando eu entrei na equipe, de que, ai, vamos fazer por causa do impact, vamos ver os números, porque eu acho que isso é algo, não vou dizer comum, mas não é também um bicho de sete cabeças ter que pensar assim, né? Mas, tipo, eu tinha essa visão e agora, há um tempo atrás, a gente tá pensando, a equipe já vem pensando em reformular como a gente vê projetos e como a gente escreve prêmios. Principalmente agora, eu e o Froze, o Arthur Froze, a gente tá em prêmios, é só a gente. Então, a gente tá sem mentor também. Então, esse workshop foi muito bom pra gente repensar nossa maneira de organizar projetos e como a gente pode recomeçar a vez de uma maneira realmente edificante para a equipe e de uma maneira realmente de impacto significativo. Então, tipo, muito obrigada. A gente teve várias anotações aqui
E vai ser realmente muito, muito útil para nossa jornada agora em prêmios, porque tá uma bagunça. Mas, enfim, é isso, é muito bom. Obrigada. Gente, eu também. A Trailblazers é uma equipe que fez muita parte da minha história, assim, porque a gente era muito próximo aqui com a 5800 também, né? A gente sempre chamou eles de primos. Cara, o trabalho que vocês fazem aí também é muito incrível. E quem sabe depois, eu espero que. Acho que as meninas vão se comer vão falar sobre como apresentar isso, mas eu acho que tem uma coisa que às vezes a gente esquece que quem tá avaliando a gente também são seres humanos. E que seres humanos também vão se comover com coisas que toquem eles, com coisas que emocionem eles, com coisas nossa, sabe aquele negócio que desestabiliza a pessoa, você fica tipo meio. Porque emociona às vezes quando tu vê realmente o impacto daquilo. Mas enfim, só uma coisa que eu queria falar que lembrei agora. Oi, então, gente, eu sou a Amanda, da GC Portmore, da área de comunicação. E eu queria falar, Carol, que primeiro que eu fiquei muito feliz quando tu me reconheceu. E que eu falei para a equipe que teve duas vezes que eu me apaixonei pela robótica. Que foi primeiro quando a Lulu contou que era o sonho dela ter a nossa equipe, a segunda no nossa off-season, e agora eu me apaixonei de novo por te ouvir falar sobre como a robótica ela impacta as pessoas e eu realmente só posso agradecer a ti por mostrar essa visão da gente. Ai, que fofinho, obrigada. Que amor. Tem uma pergunta do João, eu vou ler no chat. Como vocês conseguiam gerir e quais os principais documentos vocês têm que fazer em cada ação social? Tá. Gente, ano passado a gente implementou uma divisão por projetos que era assim: cada projeto tinha um gerente, um mentor. Eu posso abrir aqui para vocês, ao vivo. Vamos lá. Tá, mas o resumo a gente tinha um documento que era sobre dividindo os projetos por alunos assessores, aluno gerente e aluno processos 2024, projetos 2024. Peraí, vamos lá. Nem sei se eu posso mostrar isso. Vai ficar gravado? Não, Eu posso tirar depois qualquer coisa. peraí. É coisa Lulu corta. Não, mas acho que não tem problema. Vou dar um exemplo aqui, ó. Mentor responsável. Projeto IFRC. Responsável por cobrar prazos e demandas do gerente, gerente do projeto, pessoa responsável pelo projeto. Então, o gerente do projeto ele era um aluno e assessor, o grupo de trabalho responsável por organizar o projeto. Projeto 1, IFRC. Mentor Guina, gerente Miguel, assessores interessados, objetivos. Projeto 2, torneio de robótica do IVG. E a gente formava grupos quanto a isso. CPI, que aí tu consegue dividir também um pouco o processo seletivo, quem vai cuidar do processo seletivo. Mas eu acho que é porque a 5800 tem muito aluno, gente. Muito aluno. Então, isso era somente necessário. E eu acho que isso é importante, porque se tu tem um projeto que não é responsabilidade de ninguém, é aquele. Como é que é? Tem um ditado que fala: cachorro sem dono é. Enfim, não lembro agora. Mas, enfim, tem que ter alguém responsável por aquilo, entendeu? Por cobrar aquilo, por mobilizar as pessoas, por organizar as pessoas. Então, eu acho que isso é algo muito essencial, porque senão na correria, quando tu vê, fica parado. Ah, eu achei que fulano ia fazer, esse fulano ia fazer. Então, é mais ou menos assim. E a questão de documentação é algo que a equipe está melhorando, evoluindo. O Nicolas e a Maria têm um workshop, Lu. Sim, sim. Então, eles vão falar sobre isso, eu acho, porque eles estão mais à frente. Tipo, a gente fez um documento ano passado, não funcionou muito bem, e aí estão num processo de melhoria aí. Ah, gente, uma outra coisa, a nossa equipe somos só três no marketing, documentos e projetos sociais. Aí uma outra coisa que eu acho muito interessante sobre isso, que é, na minha percepção, todo mundo da equipe tem que fazer projeto. Não tem essa de, eu sou da engenharia, eu não faço projeto. Não, é mesmo que você tem que estar lá ensinando o que você sabe. Porque projeto social é só do marketing. Cara, pra mim isso não existe.
Eu acho que é liberar, é toda responsabilidade de todo mundo, tipo, é um propósito da equipe. E é uma coisa que é muito complexo mesmo, tipo, aqui na 5800 a gente teve algumas questões de, às vezes, segregação de área, que é difícil mesmo você conciliar projetos técnicos com projetos sociais, mas eu acho, teve, última coisa que eu vou contar aqui, teve uma coisa que essa semana me emocionou também, que foi, temos uma aluna na nossa equipe chamada Lívia, e a Lívia, ela é uma aluna da engenharia, ela é incrível. E, cara, semana retrasada, eu tava em alguma viagem, eu não tava aqui, ela começou a me ligar. E a Lívia, quando ela quer falar, ela manda mil mensagens. Fala, Carol, 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 até tu responder. Aí ela, não, quero criar uma equipe de FLL com... na verdade, eu mandei pra eles que tinha essa oportunidade de ir pra FLL pelo SESI. Aí ela falou, não, vamos criar é, uma equipe com 3 crianças que se inscreveram no nosso torneio de robótica aqui. E aí a Lívia, ela sempre foi um pouco mais fechada, assim, não nesse sentido, mas ela sempre foi uma pessoa que ela priorizou muito a parte técnica. Eu lembro que eu tive algumas questões com ela de ela, não, que esses alunos vão fazer o projeto técnico, porque senão se eles se meterem em muito projeto, eles não vão conseguir focar e tal. Eles já estão num técnico e num não técnico, e eles têm que focar, enfim. E eu entendo ela por partes. Mas aí, ontem, segunda-feira, eu tava correndo, indo pra aula, e eu passei na frente da robótica e eu vi a arena, e eu tinha passado uma semana viajando, então não estava montada ainda. Eu vi a arena da FLL montada, e aí eu vi a Lívia com um menininho desse tamanho, assim, ela ensinando ele a programar para o evento da FLL que é essa semana. Eu falei, tipo, cara, que foda, entendeu? Porque eu acho que, desculpa o palavrão, mas isso é muito sobre cultura também. Isso é muito sobre como você traz essas coisas dentro da equipe, assim, fiquei muito feliz. Fico muito feliz em escutar isso. O Noah botou ali no grupo, porque é algo que eu acho que a cultura da Magic Eye é muito linda nesse quesito e dá pra ver que todo mundo participa. E teve algo que aconteceu essa semana que foi muito engraçado, assim, que a gente não se deu conta que a gente começou a fazer alguns projetos pilotos de workshop, porque como tem tours de pessoas que vão para o Instituto Caldeira, a gente pensou, cara, podemos tentar inserir como parte do tour alguma experiência, né? E daí teve um momento que eles olharam assim, nossa, tá todo o Drive Team fazendo algo que é tipo super comunicação e projetos. O Noah já tá ali louco na câmera. Mas eu, cara, acho incrível assim a organização que vocês trazem, o exemplo que vocês trazem. E como essa dinâmica ela consegue trazer o melhor de cada aluno, né? Como que ele consegue explorar várias áreas em uma só. Que às vezes é muito engessado isso na robótica, né? Então, tipo, eu acho muito lindo assim quando eles conseguem fazer tudo isso. Isso de vocês separam a área de vocês por esse nome, marketing não técnico e engenharia técnico. Cara, na 5800 é um pouco assim. A 5800 tem mais 5 áreas, tipo marketing, prêmios, programação, engenharia. Quem que eu tô esquecendo, Nicolas? Marketing, Não prêmios. esquece gestão E integrada. aí, Ai, GI e GI. E tem as áreas que são técnicas e as áreas não técnicas. Mas isso é muito questão de perspectiva, e às vezes eu acho que essa segregação não é tão legal. Enfim, não sei. Carol, eu tenho uma pergunta pra ti, de forma geral. Tu que começou tão nova nessa área e, tipo assim, ah, que está ao redor de muitas pessoas que têm experiência também, como que tu. Como é que eu posso formular isso numa pergunta? Mas a questão de, tipo assim, de tu não deixar que as pessoas achem que a tua idade é um empecilho para o que tu faz. Principalmente em sala de aula com outros jovens, e eu queria que, se tu pudesse trazer alguma dica, acho que não é só minha aqui, mas, enfim, eu queria muito te escutar nesse quesito, se tem alguma sugestão. Então, esse é um ponto muito, muito legal, assim, porque eu acho que tem duas coisas nessa história. A primeira é respeito você constrói, você não impõe. Então, o que eu vejo às vezes é que pessoas que às vezes têm uma certa, são mais velhas e vão trabalhar em sala de aula,
às vezes chegam querendo impor respeito. E você conquistar o respeito dos alunos é absurdamente melhor. Então, eu comecei a ver por um lado muito positivo eu tenho a mesma idade parecida com eles, então eu tenho pontos em comuns com eles. Eu comecei a dar aula com 18 anos e eu tinha vários pontos em comuns. Por exemplo, eu lembro quando eu dava aula segunda-feira da manhã. Era eles me contando a tudo o final de semana deles inteiro. Uns de ressaca, uns virado. E eles me seguindo no Instagram e falaram, nossa, professora, você vai pra festa? Eu falo, tipo, gente, 18 anos, primeiro ano da faculdade, alô. Então, essas coisas vão criando uma conexão e um processo de troca. E aí, uma outra coisa que eu acho que faz muita diferença que nem sempre você consegue fazer, mas você vai conquistar todo mundo gosta de se sentir importante, de se sentir ouvido. Então, uma coisa que eu percebi que era muito importante nesses projetos que eu trabalhei é você escutar. Você, tipo, sentar, se preocupar com aquela pessoa, tipo, ver, não, tá tudo bem. O que aconteceu? Tipo, que você tá mais quieto hoje? Quer conversar? Ou, tipo, quer ir pegar um café? E aí, enquanto. Ai, eu não posso falar isso aqui, mas. Não por vocês, mas. Enfim. É, Enfim, então eu acho que essa questão com os alunos é muito uma relação que tu constrói. Óbvio que tem situações que são mais complexas. É, por exemplo, tem alguns alunos que eu dei aula que curtem meus stories, tipo, foto minha, assim. E aí eu fico, gente, vamos parar. Mas eles me respeitam. Eu já tive uma situação de um aluno que fez tipo, um comentário assim, que eu falei, cara, você tem. E era um aluno de 11 anos, gente. Só que era um outro contexto, assim, uma outra realidade. Ele fez um comentário e eu falei assim, cara, você tem noção do que você acabou de falar? E enfim, mas eu vou sendo bem sincera pra vocês, eu nunca passei por nenhuma situação em que eu precisasse chamar alguém mais velho para um aluno me escutar ou para um aluno me respeitar. Óbvio, por quê? Porque, por outro lado, eles tinham pessoas. Que às vezes você querer impor esse respeito é pior do que você conquistar. Então, mostrar que você tem coisas em comum com eles, mostrar que você se importa, enfim, todas essas coisas eu acho que vão construindo uma relação de vínculo e de confiança também, que isso é muito importante. É, Aí agora tem uma outra parte que eu acho que eu estou aprendendo ainda, que é quando a gente sai da sala de aula, quando a gente vai para contextos que são relações mais institucionais que realmente as pessoas às vezes olham pra mim, muitas vezes em sala de aula falaram, nossa, achei que tu era aluna. Ou, nossa, professora, achei que tu tinha 15 anos. Eu não levo pro coração, não, eu tenho cara de criança mesmo, é isso aí, acontece. É, mas em relações institucionais, por exemplo, vou falar com o pessoal da reitoria do IFSC. Vou falar. Cara, teve um mês atrás que eu tive uma reunião com o presidente da FAPESC, a FAPESC é a Fundação de Pesquisa de Santa Catarina. E aí eu fiquei, cara, meu Deus, que loucura. Mas é tu aprender a, primeiro a passar a ter segurança. Eu acho que segurança é uma coisa que importa muito, a tua postura, a forma com que tu te comunica. Eu ainda tô aprendendo nesse mundo do networking, assim, de aprender a criar essas relações. Mas, então, eu não tive muitas questões assim, porque eu acho também que as pessoas já me conheceram quando eu já estava na robótica. Então, a maioria das pessoas que hoje no IFSC, eu estou há 8 anos no IFSC. Então, o pessoal da reitoria, da direção, me conhece. Tipo, trocou toda a gestão agora. Mas o pessoal, tipo, nossa, sabe do projeto da robótica. Então, já existe um certo respeito, assim. Mas, cara, eu acho que a minha dica é isso: você acreditar no seu potencial. Não deixar, não se auto-sabotar. Eu acho que esse é 90% dos erros, assim, que é você, é, às vezes também, muitas vezes eu levava tempo para confiar na minha decisão. Então eu tinha que perguntar para 1.000 pessoas, isso é algo que eu ainda trabalho hoje, na terapia, né? Façam terapia, meu Deus, isso é essencial. Todo mundo na terapia. Primeira parceria que vocês procuram aí é numa clínica de psicólogo, que eu não ia sobreviver se eu não precisasse de terapia. Mas, o que eu ia falar? Teve situações. Tá. Ai, gente, meu Deus. Tava Pessoa. falando que teve situações que tu tinha que perguntar pros outros pra eles aprovarem as coisas. Então, teve muitas situações de coisas difíceis na robótica, de decisões difíceis. Por exemplo, teve uma.
início, metade desse ano, aconteceu uma merda catastrófica aqui na 5800. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, cara, eu não sei o que fazer. E aí eu fui, mandei mensagem, mas no fundo eu já sabia o que eu tinha que fazer. Mas eu precisava da validação de outras pessoas para ver se eu estava certa. Ou às vezes eu mudava minha opinião porque alguém falou que eu fui muito grossa, ou alguém falou que eu fui muito, nossa, que eu não devia ter feito aquilo. E eu fico pensando, cara, quanto tempo de experiência essa pessoa tem comparado a mim? E não que eu tenha verdade absoluta sobre tudo, mas de eu valorizar a minha trajetória e a minha experiência, entendeu? E olhar e falar, cara, eu já passei por isso, que essa pessoa. Teve umas situações que foram engraçadas, início desse ano, que vieram pessoas, tipo, que não tinham experiência, que tinham acabado de começar nessa área, querer me dizer, tipo, como que era certo fazer algumas coisas. Tipo, cara, não que. Eu sinto uma pessoa muito aberta pra. Exatamente, existe um abismo entre autoconhecimento e reconhecimento e arrogância. E eu acho que era um ponto que eu sempre me cuidei, porque eu falei, nossa, eu não quero ser uma pessoa arrogante. Falar para as minhas amigas, se um dia eu for arrogante, tu me fala, tá? Porque eu tenho pavor de pessoas que são arrogantes. Mas eu acho que, principalmente, gente, aí. A minha psicóloga me falou isso uma vez. E eu parei para pensar, porque eu cresci, eu tava na área da programação, então. Mas eu nunca. Eu não concordo muito com a perspectiva que tem de mulheres na tecnologia, de empoderamento feminino, e vamos lá, uhul, empoderar mulheres. Porque eu acho que isso é extremamente importante, mas eu acho que é muito mais importante você ter uma referência de uma mulher que tá naquela área e você dar oportunidades para aquela menina do que você ficar fazendo um discurso de ai, vamos lá, mulheres, tecnologia. Então, enfim. Mas a minha psicóloga falou uma coisa uma vez que ela falou: você já imaginou se um homem que fizesse exatamente a mesma coisa que você está fazendo? Se alguém ia chegar para ele e falar: nossa, você tá sendo arrogante? Não. Porque a gente tem a perspectiva de que, nossa, às vezes a gente tem que ser a pessoa que abraça o mundo, que cuida de todo mundo e que tá sempre correta e que não que tá sempre correta, mas que tá sempre compreendendo os outros, que não pode estar irritada, que não pode. E aí, se um cara vai falar a mesma coisa que você falou, ele é aplaudido. Então, eu não acho que a gente tem que bater nesse ponto. Eu não acho que o ponto é a gente fixar nesse discurso, muito pelo contrário. Eu acho que a gente trabalhar isso na gente, da gente saber se impor e a gente saber olhar e falar eu sei o que eu tô fazendo aqui. Por mais... Cara, teve muitas situações, tipo, que eu tive que conversar com pessoas que têm cargos de liderança muito altos. E eu percebo que é um processo que eu tô aprendendo muito. Que no início eu ficava, tipo, meio... tipo, meio quietinha, assim. Cara, você saber se impor... é muito uma construção, eu acho, sabe? Então, enfim. É uma coisa que eu ainda aprendo muito. Todos os dias. Incrível. Meu Deus, assim, eu acho que a tua fala foi tipo um abraço, assim, que eu não sei, acho que todo mundo precisava. Mas, tipo, inclusive, hoje, vai, a gente tem muito a conversar ainda. Mas, tipo, o que tu falou acabou de me livrar de um sentimento, tipo, hoje, assim, então. Carol, tu é incrível. Ai, tá. Eu queria convidar todo mundo a tirar um print. Mas de verdade, assim, ó, tipo, se tu quiser fazer uns 3, 4 workshops com todo mundo. Mas, nossa, incrível, assim, acho que eu só tenho a te agradecer, a equipe, todo mundo aqui, por compartilhar um pouco. A gente sabe que, tipo, é 1% de tudo que tu viveu, mas, tipo, esse 1% e é o que tu falou, né? Às vezes, ai, 1 hora, um pouco do workshop talvez não seja algo, mas, tipo, com certeza tu mudou muitos caminhos das pessoas que estão aqui hoje, de algumas dúvidas, de algo que estava, sei lá, guardado no coração há algum tempo e tu conseguiu. Enfim, acalmar nossos corações e a gente consegue seguir agora uma trajetória mais leve. Então, acho que é muito bom, assim, quando isso acontece e vindo de uma pessoa tão inspiradora que nem tu, é melhor ainda. Então, de Sempre verdade, agradeço aprendo. muito. Sempre aprendo nesses momentos também. Eu fico muito feliz de estar aqui, poder trazer um pouco dessa trajetória. Eu falo demais, às vezes eu fico assim, meu Deus, ó, autossabotagem de novo. Mas Entendo. tem muito assunto, é muita coisa para falar. Então, para escutar também, que é muito louco, tipo, ver tipo, a experiência de quem tá chegando agora, porque eu lembro que, cara, com 15 anos, gente, eu falo, eu falo hoje, assim, tenho 21. Mas, gente, nossa, eu lembro que eu passei por tanta situação chata e desencorajadora, e que eu ia pra casa eu chorava, e que já tive conflito em viagem de tipo 2022, de eu
tá olhando, tipo, ter que gritar com o mentor, sair chorando porque os caras eram babaca. E não foi um processo que ele é linear, sabe? Tipo, todo mundo vai passar por essas situações. Eu acho que talvez tenha sido ruim eu passar tão nova, mas e o meu objetivo se tornou é, não, tipo, fazer com que os alunos da equipe hoje não passem por algumas situações que eu passei como aluna e que, nossa, me traumatizaram um pouco em alguns aspectos, mas eu também aprendi muito. Eu acho que a gente sempre vai encontrar pessoas babacas no nosso caminho, pessoas que querem nos encorajar, falar, nossa, tá lá um monte de asneira. Eu acho que é o caminho de você saber se olhar e falar, cara, cala a boca, você nem me conhece, entendeu? Tipo, dá importância. Isso é uma coisa que eu escutei uma vez, que é, se você vai se importar com a opinião daquela pessoa, olhe para aquela pessoa e vê se ela é uma pessoa que você admira, que você tem uma admiração, um carinho por ela. Se ela te inspira, você olha e fala assim, nossa, eu quero ser que nem essa pessoa. Porque às vezes a pessoa te julga e te critica por algo que você não quer ser que nem ela. Então que bom que ela te criticou, porque, tipo, ela não quer seguir o mesmo caminho que você e tá tudo bem, sabe? Então, enfim, é muita terapia, ajuda muito, mas só saibam que, cara, o meu período ali, 15, 16 anos, 17, assim, foi bem conturbado como aluna em vários aspectos e que, nossa, as reuniões de mentores eram um tiro, porrada e bomba pra todo lado, e era uma gritaçada, e aquilo me deixava muito aflita, porque naquela época as pessoas ainda tinham controle sobre mim, no sentido de a pessoa podia decidir se eu ia viajar para o Canadá ou não. A pessoa podia decidir se eu ia para um evento ou não. Imagino tanto que aquilo significava para mim naquela época, uma menina de 15 anos. Então, enfim, teve muitos altos e baixos nesse processo. Eu acho que hoje eu aprendi a lidar com muita coisa, assim. As minhas crises são outras. A gente pode começar uma sessão de terapia aqui também, se vocês quiserem, depois do print. O Noah falou que a gente tem que fazer um madrugadão contigo. Só pra falar disso. Acho justo. A gente Cria uma desabafa. nova área, uma terapia especificamente pra A robótica. gente tá Eu acho doido. que tu gostaria Eu sou muito. psicóloga, não. Robóticos Robótica anônimos. Anônimos, novo projeto. Vem aí.